convite chegou por mensagem, sem cerimônia, sem afeto, apenas uma frase seca. Jantar aqui em casa no sábado. O coronel que você falou vai estar também. Vai ser bom para todo mundo se conhecer. Eu li 3 vezes antes de entender o que estava sendo proposto. Minha mãe sabia que eu evitava esse tipo de ocasião. Sabia que as nossas conversas tinham se tornado cada vez mais espaçadas, mais breves, mais cheias de silêncios forçados. Mas mesmo assim, ela mandou aquilo como se estivéssemos em sintonia, como se eu ainda fosse parte da rotina dela, da vida dela. Eu não era. Não havia sido há muito tempo. E talvez por isso mesmo eu aceitei. Não por saudade, mas por instinto. Algo no tom daquela mensagem me deixou em alerta. E, na minha profissão, quando o instinto acende, é melhor escutar. Cheguei à casa da minha mãe às 19 horas em ponto. A mesma fachada branca de sempre, os mesmos vasos de samambaias pendurados na varanda, mas algo estava diferente. O portão estava destrancado, a porta entreaberta, e o cheiro que vinha de dentro era mais elaborado do que os jantares simples que ela costumava fazer. Ela nunca foi de cozinhar para mim, mas agora parecia ter se esforçado, talvez para agradar alguém que não era eu. Entrei com passos lentos, deixando minhas botas encostadas no tapete da entrada. Não usava minha farda de gala, claro, apenas um vestido sóbrio azul marinho, gola alta, mangas longas, discreto, mas carregava comigo a postura que o tempo me ensinou a ter, aquela que incomoda quem prefere que mulheres abaixem os olhos. Minha mãe veio me receber com um abraço rápido, protocolar, e um sorriso mais voltado para o homem que estava sentado à mesa do que para mim. Essa é minha filha, ela disse, quase como quem apresenta um troféu esquecido na prateleira. Você lembra do Hugo, né? Aquele que trabalhava no batalhão da PM quando você era pequena. Eu lembrei, não por boas razões. Lembrei das vezes em que ele aparecia de farda em casa, falando alto, contando histórias em que sempre era o herói. Lembrei do cheiro de cigarro misturado com loção barata. Lembrei do modo como ele sempre falava sobre ensinar limites. Agora, estava ali de novo, sentado na cadeira de ponta da mesa. A mesma cadeira onde meu pai biológico costumava sentar, antes de ir embora sem olhar para trás. Hugo estava com a barriga um pouco maior, mas o olhar era o mesmo. Avaliador, invasivo, cheio de uma masculinidade que cheirava a mofo. Ele se levantou e me estendeu a mão. E aí, guerreira? Agora você virou mulher de farda, não é? Eu segurei sua mão sem sorrir. Virei sim. Há tempo suficiente para saber quem é quem. Ao lado dele, sentado com a expressão neutra de quem observa mais do que fala, estava o Coronel Braga, meu superior direto em 2 operações navais. Um homem de presença forte, mas de fala econômica. Era respeitado porque não se deixava levar por bajulação. Eu havia servido ao lado dele em momentos críticos, e ele me conhecia melhor do que minha própria mãe, mas, pelo visto, ela não fazia ideia disso, porque em nenhum momento me apresentou a ele como a oficial de patente que eu era. Apenas como a filha que está na marinha. Simples assim, como se eu entregasse papelada em um escritório de administração naval. O jantar começou com entradas frias e um silêncio desconfortável. Eu não sabia ao certo o que estavam tentando montar ali, mas parecia mais uma encenação do que um encontro familiar. Hugo falava alto, contava causos de batalhão, fazia piadas sobre mulher que quer mandar em homem, e a cada frase, meu maxilar se travava um pouco mais. Minha mãe ria de tudo. De mim, inclusive. Tentava mostrar ao coronel que ali havia harmonia, união, respeito. Mas era tudo encenação, porque havia algo fora de lugar. E o Coronel Braga notou. Notou meu silêncio. Notou minha postura. Notou a forma como meu padrasto me encarava não como filha, mas como ameaça. E eu vi em seus olhos a pergunta que não saiu da boca. Por que você não disse nada sobre isso antes? Durante a sobremesa, minha mãe insistiu para que eu contasse aquela história da vez que você pegou um barquinho no meio de uma tempestade. Eu respirei fundo. Ela sabia que aquilo não era uma história engraçada. Era uma missão de resgate em mar aberto, que custou 2 feridos e quase a minha vida. Mas para ela, era entretenimento. Uma chance de parecer conectada com a filha militar que ela mal entendia. Eu apenas disse, prefiro não falar disso hoje. Hugo deu uma risada seca e olhou para o coronel como quem pede permissão para ridicularizar. Ela é assim mesmo, toda cheia de coisa. Deve ser o uniforme subindo a cabeça. O coronel não respondeu, nem eu. Mas ele já estava prestando atenção.
e a tensão crescia como um cabo de aço esticado demais. Naquele jantar, eu entendi que algo maior estava sendo encenado. Hugo estava tentando impressionar o coronel. Ele achava que estava numa disputa velada de virilidade, onde eu era apenas o obstáculo que precisava ser rebaixado para que ele subisse. Ele não sabia quem eu era. Não de verdade. E o mais assustador, minha mãe também não sabia. Ou sabia, e preferia ignorar. Naquela mesa, eu percebi que não tinha lugar. Que o convite não era um gesto de reaproximação, mas uma tentativa de usar minha presença como decoração num teatro de poder. E ali, mesmo antes do tapa que viria depois, eu senti que já havia levado o primeiro golpe. O vinho era barato, mas o rótulo fingia o contrário. Era daqueles que queimavam na garganta e deixavam os lábios manchados por tempo demais, como se quisessem deixar uma marca mesmo depois de engolido. Minha mãe serviu com entusiasmo, como se estivesse celebrando alguma coisa. "Vamos brindar à paz", ela disse, erguendo a taça como uma atriz num papel ensaiado. Hugo já tinha tomado a segunda dose antes que qualquer um erguesse a primeira, e quando sua voz voltou a soar pela sala, ela carregava aquela embriaguez que não vem só do álcool, mas da certeza de que ninguém ali vai interromper. Na minha época, mulher de farda era recepcionista de base. Hoje em dia, elas querem dar ordem em homem armado, ele disse, dando uma cotovelada no coronel como se dividissem uma piada interna. Eu vi o olhar de Braga escurecer levemente. Não respondeu. Não riu. Apenas continuou cortando o pedaço de carne no prato com calma cirúrgica. Mas minha mãe riu. Riu alto, como se aquilo fosse apenas um comentário inofensivo. E depois disse, num tom que parecia querer justificar a minha existência. Ela é assim desde pequena, sempre querendo provar que pode mais. Não era surpresa. Mas ainda assim, doeu. Era como se todos os anos de silêncio, de distância emocional, de tentativas frustradas de construir pontes com minha mãe estivessem sendo reciclados ali, transformados em munição, para entreter um homem que mal conhecia a própria sombra. Eu não disse nada. Só bebi um gole e fiquei encarando a borda da taça, tentando entender em que momento eu havia me tornado figurante em minha própria história. O coronel Braga olhou para mim de relance, e naquele olhar havia algo. Não era piedade. Era reconhecimento, como se ele também já tivesse ocupado aquele lugar incômodo, o de quem ouve sem ser ouvido, o de quem carrega mais do que os outros imaginam. Hugo se empolgou. Quanto mais o vinho desaparecia da garrafa, mais sua voz aumentava. Começou a contar histórias de quartel, de como botava recruta para comer capim, de como mulher só atrapalhava em missão porque ficava menstruada no mato. Cada frase era como uma lasca na mesa que nos separava. E minha mãe seguia rindo, fingindo que não via meu desconforto, fingindo que não percebia que aquelas palavras eram socos com luvas invisíveis. Até que chegou o momento em que ele falou diretamente comigo. "Você deve ter um cargo administrativo, né? Tipo esses de assinar papel, de mandar e-mail para os outros correrem por você." Eu não respondi. Olhei para ele com a mesma calma que aprendi em treinamento de contenção. O silêncio pode ser mais humilhante que um grito. Mas ele não entendeu o recado. Nunca entende. Então continuou. "Aliás, sua mãe disse que você foi promovida. Almirante é isso? Parece nome de navio, mas deve ser só um título bonito para quem não sai do escritório." Minha mão ainda segurava a taça, mas meus dedos já haviam afrouxado o suficiente para que ela ameaçasse escorregar. Respirei fundo. Segurei. Controlei. Não valia a pena. Não naquele momento. Porque o coronel Braga estava ali, e ele estava ouvindo. Não apenas com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Ele enxergava o jogo. Entendia os papéis. E esperava. Eu sabia que ele esperava. Por isso, engoli o veneno e permaneci calada. Cada palavra dele era um empurrão sutil tentando me tirar do prumo, e eu não daria esse gosto a ele. "Você nunca vai saber o que é deitar na lama com fuzil na mão, menina." Ele disse de novo, agora com o olhar mais vidrado, a voz mais grave. "Ficar 24 horas no mato, sem saber se volta para casa. Você não ia durar 2 noites no lugar que eu estive." E então, pela primeira vez naquela noite, eu falei. Não alto, não confrontando, apenas firme. Estive em Abrolhos durante a Operação Netuno. 4 dias em patrulhamento de área hostil, mar revolto, visibilidade quase zero. A maior parte da tripulação era masculina. Voltei com 2 feridos a menos e um relatório completo. Não precisei da sua permissão para durar.
O silêncio foi imediato. A frase pairou no ar como uma lâmina recém-lançada. Não era ameaça. Era só a verdade. Mas ele não sabia lidar com isso. Gargalhou sem graça. Disse que era só brincadeira. Que mulher brava é assim mesmo. Mas algo em seu rosto se rompeu. A segurança. A certeza. Ele não esperava resistência. Não esperava que eu estivesse inteira o suficiente para encarar. Minha mãe franziu o senho, como se eu tivesse estragado o clima. Vocês dois, pelo amor de Deus, ela disse. É só um jantar em família. Dá para não transformar tudo em guerra? E ali eu percebi. Ela não estava preocupada com o desrespeito. Estava preocupada com a aparência, com o desconforto de quem poderia se irritar com minha presença. Eu era, mais uma vez, o problema. Mesmo quando era o alvo. Sempre fui. O coronel Braga limpou a boca com o guardanapo, repousou os talheres no prato e olhou diretamente para Hugo. E então, pela primeira vez naquela noite, falou: Sabe o que me espanta, Hugo? É ver como alguns homens ainda medem força pelo volume da própria voz. Enquanto isso, são as mulheres que carregam a missão até o fim. E muitas vezes, sem aplauso. A fala foi seca, direta, e Hugo se engasgou com o próprio vinho. Braga, eu só estava brincando. Tentou disfarçar. Mas a autoridade naquela mesa já havia mudado de lugar. Não houve mais piadas depois disso. O jantar continuou em um silêncio constrangedor, interrompido apenas pelos sons dos talheres e da mastigação lenta de quem só queria que aquilo terminasse logo, mas o que ninguém sabia era que aquela noite ainda estava longe do fim, porque o que começou com vinho e comentários velados terminaria em gritos, sangue e algemas. Eu só não sabia ainda o quanto custaria para que finalmente alguém dissesse em voz alta: Ela é almirante. E foi entre o segundo copo de vinho e o prato principal que minha mãe decidiu falar de mim como se eu não estivesse ali. A voz dela mudou. Ficou mais melosa, quase caricata, como quem tenta soar orgulhosa, mas entrega vergonha disfarçada. O coronel Braga estava voltando da cozinha com um guardanapo novo quando ela começou a contar a trajetória da minha menina. E o jeito como disse isso já me encolheu por dentro. A minha filha sempre foi muito determinada, ela começou, segurando o talher como se estivesse brindando. Desde pequena queria brincar de soldadinho. Eu achava que era só fase, mas foi indo, e acabou ficando nisso, como se minha carreira inteira fosse um desvio temporário. Como se ter dedicado quase 2 décadas à marinha fosse um capricho mal resolvido da adolescência. Eu respirei fundo, mantendo a expressão neutra, enquanto sentia o coronel Braga retomar o assento ao lado, ouvindo em silêncio. Ela prestou umas provinhas, passou em umas seleções, e hoje trabalha lá com eles, né? Ela disse rindo. Trabalha com coisa do mar, uns navios, essas missões que eles fazem. Você sabe como é. E foi aí que tudo dentro de mim começou a trincar. Minha mãe nunca entendeu o que eu fazia, mas o que doía não era isso. Era a escolha consciente de me diminuir na frente do homem que ela mais queria impressionar naquela noite. Era como se ela precisasse me redesenhar para que eu coubesse numa narrativa palatável, que não ofuscasse o brilho de ninguém, que não causasse desconforto à masculinidade frágil de Hugo. Era uma reescrita da minha vida, sem minhas conquistas, sem os sacrifícios, sem os anos de sono picotado, sem os 36 graus de febre dentro de coletes táticos, sem os avisos de missão urgente às 3 da manhã. Eu virei uma secretária de navio na boca da minha própria mãe. Ela sempre foi muito boa com organização. Ela completou, cortando um pedaço de carne e servindo no prato de Hugo. Ajuda na parte de planejamento deles, faz aquelas planilhas, relatórios. O coronel Braga mexeu devagar a taça, como se analisasse o reflexo da luz no vinho, mas eu sabia o que estava fazendo. Ele observava as palavras, pesava os silêncios, analisava os cortes invisíveis. Hugo, claro, aproveitou o gancho. Ah, então é tipo RH, né? E antes que eu pudesse sequer esboçar uma reação, ele completou. Já vi isso direto. Essas meninas que entram por cota ganham cargo bonito, mas na prática só assinam papel. Tô certo ou tô errado, Braga? O coronel não respondeu, mas a tensão em seus ombros denunciava o que ele pensava. Eu também não disse nada. Não porque não havia nada a dizer, mas porque, às vezes,
O silêncio é a única resposta que não se pode desmentir. A verdade é que minha mãe sabia. Sabia exatamente quem eu era. Sabia onde eu estava quando ela dizia para os vizinhos que eu tinha sumido de novo. Sabia que eu tinha recebido medalha de honra após uma missão em que 3 militares veteranos congelaram diante de um bloqueio armado. Sabia que eu tinha sido promovida por mérito e que estava há poucas semanas de receber nova designação em um comando de operação internacional. Sabia que eu era uma das mais jovens a alcançar a patente de almirante em minha geração. E mesmo assim, escolheu dizer: ela trabalha com eles. Mas o que mais me destruiu naquela mesa não foi a omissão. Foi o olhar que ela me lançou depois, como se me pedisse cumplicidade. Como se dissesse: entenda, é só para evitar confronto. Como se eu tivesse que aceitar ser diminuída para que ela se sentisse em paz naquela narrativa decorada. E eu entendi. Entendi tudo. Entendi que ali não havia espaço para quem eu me tornei. Que minha presença só era aceitável se viesse embrulhada em papel de invisibilidade. E que qualquer centelha de poder que eu exalasse seria vista como afronta. O coronel Braga então limpou a garganta. E sem alterar o tom, apenas disse: ela não trabalha com eles. Ela os comanda. As palavras caíram como um silêncio de quartel. Hugo arregalou os olhos, sem entender. Minha mãe fingiu que não ouviu direito, mas ele repetiu, desta vez com mais ênfase: ela não faz relatórios, ela lidera missões. Missões que o senhor, Hugo, não suportaria 10 minutos. Eu fechei os olhos por um segundo, não por vergonha, mas por contenção, porque a raiva dentro de mim começou a se mover como uma corrente submarina, sutil, silenciosa, mas capaz de derrubar um navio. Hugo tentou rir, tentou desfazer a tensão. Ah, Braga, você tá exagerando. Isso é amizade, né? Estão todos protegendo ela. Essas histórias de heroísmo são tudo exageradas. E nesse momento, minha mãe finalmente falou algo que me destruiu mais do que qualquer soco viria a fazer depois. É claro que ele vai defender, mas entre nós, ela sempre foi muito sensível. Não aguentaria mesmo uma situação de combate. Por isso que ficou nesse cargo mais administrativo. Ela não sabia que tinha acabado de me apagar por completo. Que ao tentar me proteger de um homem que jamais me respeitou, ela havia me traído da forma mais profunda. E ali, naquela mesa, não era só minha autoridade que estava sendo dilacerada. Era minha história, minha formação, minha identidade. Eu levantei da mesa, com a calma de quem já perdeu tudo o que poderia perder dentro daquela casa. Fui até a cozinha, lavei as mãos lentamente e fiquei encarando a torneira por alguns segundos. Quando voltei, Hugo estava de pé, a voz embargada de álcool e arrogância. Você tá se achando demais, menina. Só porque o Braga te deu uns elogios. Sabe o que você precisava? De um homem de verdade, que te botasse no eixo. Minha mãe tentou rir de novo. Disse que ele estava brincando, mas o coronel já tinha se levantado. O rosto dele estava mudando. E eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Naquele instante, eu ainda não imaginava que haveria sangue. Mas o silêncio da mesa, a tensão dos corpos, a escolha das palavras, tudo indicava que a farsa estava por um fio e que alguém, finalmente, teria que encarar o peso do que significava me subestimar. Foi na troca de pratos que descobri. Entre um comentário sobre o tempero e a tentativa da minha mãe de salvar o clima da mesa com sorrisos forçados, Hugo se virou para o coronel e disse, com aquele sorriso orgulhoso de quem se acha íntimo da autoridade: Você lembra da época do 28º, Braga? Aquela operação em Goiás? A gente quase perdeu o blindado naquela curva de terra. O coronel parou por um segundo, a faca pairando sobre o filé, e soltou um lembro seco, como quem revisita um lugar onde preferia nunca ter estado. Você era sargento, não era? Hugo riu alto, se esticando na cadeira como se confirmasse uma conquista. Sargento, sim senhor. Até hoje acho que fui um dos melhores que você comandou. O coronel não respondeu, apenas mastigou. Foi ali que caiu a ficha. Eles tinham passado por trincheiras juntos. Tinham partilhado o campo. Uma missão, um erro ou uma lembrança. O tipo de vínculo que, entre homens fardados, costuma durar décadas. E agora estavam sentados na mesma mesa, com lados opostos de um campo que já não era físico. O campo agora era moral, ético e pessoal.
Enquanto o coronel cortava o silêncio com garfadas controladas, Hugo tentava reviver uma camaradagem que já não existia. Falava sobre antigos colegas, apelidos de guerra, gírias de quartel. Sabe o que é, Braga? O que falta hoje nas forças é disciplina. Respeito. Essa geração nova quer respeito antes de merecer. Vê uma mulher com farda e acha que é autoridade. Mas você sabe como é. Nem tudo que reluz é ouro. Meu nome não foi dito, mas pairava no ar. O coronel limpou os lábios com o guardanapo, dobrou com precisão, repousou ao lado do prato. Você tá falando da minha oficial superior? Disse ele sem levantar a voz. Porque se estiver, tá cometendo um erro bem feio, Hugo. A sala congelou. Minha mãe se mexeu na cadeira como se buscasse um botão para retroceder o tempo. Hugo engoliu em seco. E eu permaneci onde estava, ereta, imóvel, como aprendi nas formações, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Calma aí, Braga. Não leva pro pessoal, não. Só tô dizendo que tem gente que se acha demais por causa de uma patente. Título não faz caráter. Ele riu, mas já havia perdido o controle da narrativa. Tentava manipular, mas as palavras escapavam, e a gravidade de cada uma caía como chumbo no centro da mesa. O coronel então recostou, e olhou para ele com aquele tipo de olhar que só alguém que já viu homens quebrando sabe fazer. Um olhar que não precisa de gritos. Um olhar que pesa mais que uma farda molhada. Você tá bêbado ou só tá testando a minha paciência? Perguntou. Porque eu não sei o que você esperava encontrar aqui hoje. Mas se veio para medir força, escolheu a trincheira errada. Hugo mudou o tom. Começou a rir mais baixo, a dizer que era só uma conversa. Só piada, só nostalgia. A gente era parceiro, pô. Você e eu. Lembra da emboscada em Anápolis? Se não fosse eu, você tinha ficado preso na porta do blindado. O coronel ergueu uma sobrancelha. É verdade. Você me puxou. E foi um bom militar. Mas já vi muito herói de missão virar covarde na vida civil. A frase veio como um estalo. Minha mãe levou a mão ao peito, surpresa. Hugo pigarreou, desconfortável. Eu? Eu só observei. Estava aprendendo mais do que esperava naquela noite. Não só sobre eles, mas sobre mim. Sobre o silêncio que carreguei por anos. Sobre o que é ser respeitada apenas até onde não incomoda. E sobre como até o respeito que parece sólido pode ruir diante de uma verdade simples. O poder real não grita. Ele só espera o momento certo. Minha mãe tentou remendar. Vamos mudar de assunto, gente. Isso aqui é uma noite de confraternização. Ninguém tá aqui para relembrar guerra nem falar de patente. Somos todos iguais. Família. E Hugo agarrou essa deixa como um náufrago. É isso aí. Aqui não tem coronel nem almirante. Aqui é casa. Todo mundo igual. E quando disse isso, se virou para mim e soltou. Aliás, para mim você sempre vai ser aquela menininha que tropeçava de mochila na calçada. Não importa o que tenha no ombro. Para mim é só a filha da Célia. Foi nesse momento que o nó se formou. Não no estômago, na garganta. Um nó que não era de dor, era de decisão. Eu entendi ali que ele não me agrediria só com palavras, que aquilo era o prenúncio, o aperto da garganta antes da tempestade. Porque um homem como ele, confrontado por uma mulher que não se curva, não recua, ataca, e ele ia atacar, com a força que tivesse, com o que restasse da autoridade que achava possuir. O coronel Braga percebeu isso também, e se manteve em alerta. O jantar já não era mais um jantar. Era uma zona de conflito com guardanapos ao invés de capacetes, talheres no lugar de munição, e uma mãe que não via, ou fingia não ver, o campo minado que ela mesma ajudou a montar. E foi aí que tudo virou, porque no olhar de Hugo, naquele segundo, eu vi o brilho que antecede a violência. O mesmo olhar que já vi em interrogatórios, em operações, em rostos antes de cruzarem a linha. O vinho tinha soltado a coleira, e eu sabia que ele não suportaria sair daquela noite menor. E na cabeça dele, ele já estava, já havia perdido. E homens pequenos, quando perdem, atacam o que não conseguem entender. E então, entre a última taça servida e o prato de sobremesa que nunca foi tocado, o golpe veio. Mas isso, eu conto no próximo capítulo. Eu sempre soube identificar quando um homem estava prestes a cruzar a linha. Existe um silêncio específico, um desvio nos olhos, um tensionar de mandíbula que precede o ato. Ele pode rir,
pode simular tranquilidade, pode usar palavras leves. Mas o corpo entrega. E naquele jantar, Hugo já havia cruzado todas as fronteiras do respeito, da decência, da vergonha. Só lhe faltava um gesto, um estalo, um momento. E esse momento veio como um feixe de segundos encadeados com precisão cruel. E começou com uma frase que ele achou brilhante. Foi logo depois de minha mãe trazer à mesa a sobremesa. Uma torta de limão que ela dizia ser receita de família, mas que eu sabia ter sido comprada numa padaria da esquina. Enquanto ela servia os pedaços com aquela vontade forçada de restaurar a harmonia, o coronel Braga permaneceu calado. O peso da sua presença ainda pairava sobre a mesa. Eu, por minha vez, já estava em modo de contenção, os músculos rígidos, a respiração medida, o olhar fixo no que estava por vir. Sabia que viria, só não sabia quando. Hugo esticou a taça na minha direção. Vamos brindar, então? Disse, com um sorriso ácido, a essa nossa reconciliação, a nossa oficial de planilha. Eu não toquei na taça, não por raiva, por lucidez. Não havia mais o que brindar ali. Ele insistiu. Ah, qual é? Tá de TPM agora? Todo esse negócio de patente subiu a cabeça? Tá pensando que é o quê? Melhor que a gente? Minha mãe tentou interromper, puxou a atenção para a torta, disse alguma coisa sobre a cobertura estar exatamente no ponto, mas ele não ouviu. Ou não quis. E então, ele soltou. A frase. Aquela que marcou o fim da contenção. Você é igualzinha à sua mãe. Só funciona no grito. Se fosse minha filha de verdade, já tinha aprendido na porrada o que é respeito. A mesa congelou. E tudo que veio antes, as piadas, as omissões, os olhares atravessados, virou bruma, porque nada apagava o peso daquela frase, porque ela não foi dita em tom de piada. Foi pronunciada com a voz firme, embriagada de um poder imaginário, olhando nos meus olhos. Ele queria me provocar, me envergonhar, me reduzir ao lugar de submissão que ele achava que mulheres deviam ocupar. E escolheu o pior caminho. Eu não reagi. Só ergui lentamente o olhar, sem medo, sem tensão, apenas com uma calma que o desarmou mais do que qualquer grito teria feito. Repete, eu disse, sem elevar o tom, sem piscar. Repete, olhando na minha cara. Ele riu, vacilante. Tentou se recostar na cadeira como quem não disse nada demais. É brincadeira, porra. Não aguenta nem uma piadinha? Mas ele sabia. Sabia o que tinha feito. Sabia que havia avançado demais. E que não teria como voltar. A mesa estava em silêncio. Minha mãe com os olhos baixos, Braga com o olhar firme em mim, e eu apenas esperando. Hugo então se levantou. O coronel também. Instintivamente. O ar ficou denso. O chão mais estreito. E então veio o gesto. Rápido, bruto, impulsivo. Um passo à frente, a mão fechada, e o som seco de um impacto contra o lado esquerdo do meu rosto. Um soco. Direto. De homem bêbado. De homem acuado. De homem pequeno. Minha cabeça girou com o impacto, mas meus pés não saíram do lugar. A dor foi instantânea, mas o orgulho ficou intacto. Eu não caí. Eu não chorei. Eu não gritei. Só fiquei ali, em pé, erguida, sentindo o gosto metálico do sangue começar a descer pelo canto da boca. Minha mãe gritou. Meu Deus, Hugo! O que você fez? Mas a voz dela chegou atrasada, porque no mesmo segundo, o coronel Braga avançou com um rugido que jamais esquecerei. Um rugido que rompeu os muros daquela casa, que atravessou gerações de silêncios, que carregava não só autoridade, mas justiça. Ela é uma almirante, seu idiota. Você está preso. Hugo tentou recuar. Disse. Foi reflexo. Disse. Ela me provocou. Disse. Isso aqui é minha casa. Mas já era tarde. Braga sacou o telefone do bolso, identificou-se no viva-voz e ordenou a presença imediata de uma viatura. Artigo 344. Agressão a militar em serviço. Presente superior hierárquico. Ato contínuo. Prisão imediata. E com isso, o silêncio foi substituído por pânico. Minha mãe correu até mim, mas eu recuei. Não queria consolo. Não daquela mulher que me apagou com palavras minutos antes. Braga se aproximou. Olhou nos meus olhos com uma expressão que misturava respeito e dor. Você está bem? Ele perguntou. E pela primeira vez naquela noite, eu hesitei. Não por fraqueza, mas por saber que naquele momento
Eu não era só uma militar agredida. Eu era uma filha que nunca foi protegida. Uma mulher que cresceu ouvindo que precisava ser discreta, dócil, tolerante, e que só foi reconhecida quando resistiu. Os minutos seguintes foram um borrão, a chegada da viatura, a tensão dos policiais ao ouvirem a voz de Braga, o olhar apavorado de Hugo quando entendeu que aquilo não era mais apenas um jantar de família. Era uma cena de crime. Foi algemado ali mesmo, entre a torta e o vinho derramado. Tentou resistir, tentou argumentar. Mas os oficiais foram claros. A senhora quer prestar queixa formal? Braga interveio. Ela não precisa querer. Já é automático. Foi na minha frente. E com isso, ele foi levado. Minha mãe ficou parada na varanda, com a mão na boca e os olhos marejados, como se só então percebesse a extensão da própria omissão. Eu apenas fui até a pia, lavei o rosto, enxuguei com o pano de prato e peguei minha bolsa. O coronel me acompanhou até o portão. Você quer ir ao hospital? Ele perguntou. Sim, respondi. Mas antes, quero que todo mundo saiba o que ele fez e quem eu sou. E naquele instante, comecei a entender que o soco que ele me deu não foi o começo do fim. Foi só o estopim de tudo o que estava por vir. Nunca vou esquecer o som daquilo. Não do soco, nem do grito da minha mãe, nem mesmo da sirene que veio depois. O que nunca mais saiu da minha cabeça foi a voz do coronel Braga, rompendo a sala com a força de uma sentença final. Ela é uma almirante, seu idiota. Você está preso. Foi como se as paredes recuassem. Como se a mesa se tornasse pequena demais para conter aquilo. E como se por um segundo até a gravidade tivesse hesitado. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com algo mais potente. Autoridade absoluta. Quando um homem como ele ergue a voz, um homem que só fala quando é necessário, o mundo em volta escuta. E para. Hugo estancou. O sorriso de desafio sumiu. Os ombros, outrora erguidos como muralhas, se curvaram alguns centímetros. Mas o estrago já estava feito. O gosto metálico do sangue ainda escorria no canto da minha boca. Quente, salgado, denso. A dor física era mínima perto do que se passava dentro de mim. Não era só o rosto que doía. Era o espaço inteiro que ele tentou me tirar com aquele gesto. O lugar que ele achava que podia me tomar à força. A identidade que ele tentou esmagar com um punho. Mas o que ele não sabia, o que eles nunca souberam, é que mulheres como eu não aprendem a resistir. Nós nascemos resistindo. O coronel Braga já estava com o celular em mãos, quando minha mãe tentou intervir. Braga, por favor. Você sabe como ele é. Ele bebeu. Foi no calor do momento. Ninguém precisa envolver a polícia, não é? Mas ele sequer olhou para ela. Continuou falando no telefone, pausadamente, identificando-se, informando o local, natureza da ocorrência, hierarquia envolvida. Ele não hesitou uma única vez. E quando desligou, se voltou diretamente para mim. Ele não pode sair impune, disse. Você sabe disso. Eu sabia, mas a pergunta verdadeira estava por trás da frase. Você vai ficar calada de novo? Minha mãe, em contrapartida, tentou reconstruir a cena, como se pudesse reescrever o que havia acabado de acontecer. Foi só um tapa, disse. Você provocou. Todo mundo viu que você cutucou ele. Se você tivesse deixado quieto. Cada palavra dela era como uma faca sem fio. Não cortava, mas arranhava por dentro, porque mais uma vez ela não enxergava o que tinha diante dos olhos. Ou enxergava, e escolhia não ver. Você estragou tudo, ela disse por fim. Não para ele, para mim, sempre para mim. Eu me sentei na cadeira mais próxima, os dedos trêmulos tocando de leve a pele que já começava a latejar. O coronel ficou ao meu lado, silencioso, presente. E foi esse silêncio, e não a presença dos policiais que chegaram logo depois, que fez Hugo desmoronar. Quando os agentes entraram, conduzidos por Braga, a primeira reação dele foi tentar sorrir. Isso aqui é um mal-entendido, disse. Um jantar em família que saiu do controle. Todo mundo aqui sabe como mulher é dramática. Mas os policiais estavam informados. Sabiam de quem se tratava. Sabiam quem eu era. E sabiam quem estava relatando a agressão. Levante-se, senhor, disse o mais jovem, enquanto o outro já se aproximava com as algemas. Hugo recuou. Você tá brincando? Eu conheço meio mundo nesse batalhão. Eu servi por anos.
Pergunta aí pro coronel. E Braga, com a frieza de quem encerra uma página, apenas respondeu: E eu acabei de testemunhar você cometer crime de agressão contra uma oficial superior. A prisão é legal e vai ser cumprida. As palavras finais vieram como porta sendo trancada por dentro. O som das algemas se fechando no pulso de Hugo foi, ao mesmo tempo, fim e início. Fim do fingimento. Início da verdade. Minha mãe chorou, não por mim, mas por ele. Chorou pedindo que não o levassem. Ele só se exaltou. Ele é um homem bom. E quando percebeu que nada daquilo funcionaria, se virou para mim com os olhos marejados de raiva, não de dor. Você queria isso, né? Sempre quis destruir minha vida. Nunca suportou me ver feliz. Eu não respondi, porque ali, ela não estava me culpando pelo que aconteceu. Ela estava me culpando por ter reagido, por não ter deixado passar mais uma vez. Os vizinhos começaram a sair das casas. Luzes nas janelas, sussurros no portão, os sons das viaturas ecoando no bairro pequeno como um grito de justiça atrasada. E eu ali, parada no meio da sala, com o rosto latejando, os olhos fixos em um ponto que ninguém mais via. Não era vingança que eu sentia, era fim. Fim de uma ilusão. Fim de um papel que me foi empurrado desde criança. O papel da filha que engole, da mulher que se curva, da militar que deve se esconder quando não convém mostrar. Depois que o portão se fechou e a viatura levou Hugo, a casa ficou num silêncio que não era paz. Era a ausência. Era o eco do que sobrou. Braga me ofereceu ajuda médica. Eu aceitei. Não pela dor, mas pela formalidade. Era o próximo passo. Ele me acompanhou até o hospital militar. Durante o caminho não conversamos. Ele respeitou meu silêncio como se fosse uma ordem, e eu agradeci por isso. No hospital, o boletim foi feito com profissionalismo. Lesão leve, hematoma em formação, risco de fratura descartado. Mas foi na hora de preencher a ficha de relato que eu senti algo estranho. A enfermeira me perguntou: qual o grau de parentesco do agressor? Eu respondi, quase sem pensar: padrasto. Ela hesitou, como se esperasse mais. Residente no mesmo endereço? Não. Dependente financeiro? Nunca. E quando assinei, percebi que pela primeira vez em anos, meu nome vinha isolado, sem vínculo, sem subordinação, sem vergonha. O coronel me deixou em casa com um aceno respeitoso. Você fez o certo, disse. E eu não respondi, porque naquele momento, ainda não sabia como me sentia. Só sabia que ele estava certo, e que agora, pela primeira vez, quem tinha que lidar com as consequências não era eu. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou, não nos jornais, mas no sussurro dos corredores, nos grupos de mensagem, entre os oficiais que sabiam que algo importante tinha acontecido. Não apenas uma agressão, mas uma exposição, um lembrete de que o respeito à farda não depende de quem a veste, mas de quem a enxerga. E então, os pedidos começaram a chegar. Convites para dar palestra, perguntas sobre como eu estava, colegas oferecendo apoio, oficiais do alto comando enviando mensagens formais. E foi aí que eu percebi. Eu nunca estive sozinha. Eles só precisavam me ver sangrar para lembrar que eu também era de carne. Mas agora, ninguém mais ia me ver sangrando calada. Demorou menos de 24 horas para a ficha dele começar a circular. Alguém, não sei se um sargento indignado, um oficial amigo do Braga ou apenas o protocolo, vazou os dados completos do boletim de ocorrência para os canais internos. O nome de Hugo apareceu ali, entre a seção de ações disciplinares emergenciais, com a tipificação clara: agressão física contra a autoridade militar superior, em contexto de reunião familiar, com testemunha oficial presente. E, ao lado disso, a marcação que ele nunca esperava carregar: ex-militar reformado sob investigação de conduta civil ofensiva à hierarquia institucional. Era isso. Em menos de um dia, ele deixou de ser o herói de bar para se tornar o homem que deu um soco numa almirante. E ainda por cima, sua enteada. Mas o que me surpreendeu não foi a velocidade com que a notícia se espalhou. Foi o que veio depois. No início da tarde, recebi a primeira mensagem de número desconhecido. 3 palavras. Foi sem querer. Sem assinatura. Mas eu sabia que era dele. A escolha das palavras, a omissão do nome, o tom passivo-agressivo fingindo arrependimento.
Uma tentativa de humanizar um ato que não era humano. Ignorei. 40 minutos depois, outra mensagem. Me desculpa se te machuquei. Foi um impulso. E aí entendi. Ele não estava arrependido. Estava apavorado. A ficha estava caindo. O silêncio do batalhão onde ele costumava desfilar seu passado virou eco. Ninguém o defendia. Ninguém dizia, ele é gente boa. Ninguém mandava emoji de apoio. E essa ausência era mais cortante que qualquer condenação. No fim da tarde, recebi a terceira mensagem. Longa, esforçada, dramática. Você me destruiu, menina. Tudo que eu construí. Você sabe que eu não sou esse tipo de homem. Todo mundo exagerou. Você se aproveitou disso porque agora tem cargo, tem nome. Nunca soube o que era respeito. Eu só tentei mostrar que aqui quem manda ainda sou eu. Mas você me humilhou. Li 2 vezes. Depois apaguei. Não por raiva. Por economia de energia. Algumas palavras não merecem memória. Minha mãe não mandou mensagem. Não ligou. Não apareceu. O que, no fundo, doeu mais do que qualquer tentativa de desculpa. Porque o silêncio dela não era o da vergonha. Era o do cálculo. Ela estava esperando, pesando, observando a repercussão, avaliando se era mais vantajoso continuar calada ou tentar se redimir. Não por mim, mas por ela, pela imagem, pelo nome, pela mulher que sempre se importou mais com o que os vizinhos pensariam do que com o que a filha sentia. E naquela espera, ela se revelou inteira, porque o silêncio dela não dizia não sei o que dizer. Dizia não quero escolher um lado enquanto ainda há chance de salvar o outro. 2 dias depois, ela apareceu na minha porta. Sem aviso, sem flores, sem desculpas, com o rosto pálido, maquiagem leve, roupa neutra. O figurino da mulher que quer parecer equilibrada em meio ao caos. Eu não a abracei. Apenas abri a porta, esperei ela entrar e permaneci em pé, braços cruzados, enquanto ela se acomodava no sofá da minha sala, com a mesma naturalidade de quem achava que ainda fazia parte da minha vida. Ela começou devagar. Eu não vim justificar nada. Eu não respondi. Sei que o que aconteceu foi grave. Grave mesmo. Ele não devia ter feito aquilo. Perdeu a cabeça. Silêncio. Ela olhou para mim como quem pede uma deixa. Mas eu não dei. Mas filha, pensa comigo. Você precisa mesmo levar isso adiante? Ele já foi preso. Já passou vergonha. Já perdeu respeito. Precisa mesmo de mais? A pergunta ficou no ar como gás tóxico. E eu entendi, ali, que ela não estava do meu lado. Nunca esteve. Ela estava do lado daquilo que causava menos barulho, menos constrangimento. Ela queria que eu ficasse em silêncio. De novo. Como quando eu era adolescente e ele gritava no corredor. Como quando eu voltava fardada para casa e ela pedia para não contar nada de missão perto dele porque isso mexe com o ego masculino. Como quando ele me interrompia e ela sorria para apaziguar o clima. Ela queria que eu fosse pequena, para que tudo voltasse a ser suportável para ela. Eu me levantei. Fui até a estante. Peguei um envelope. Entreguei em silêncio. Era uma cópia da denúncia que eu havia oficializado naquela manhã com a promotoria militar. Assinada. Registrada. Com meu depoimento completo e o respaldo do coronel Braga anexado como testemunha. Ela leu em silêncio. Depois me olhou como se eu fosse uma estranha. Você vai até o fim com isso? Perguntou. Não tem mais volta. Respondi. E mesmo se tivesse, eu não pegaria. Ela se levantou. Endireitou a bolsa. Você sempre foi assim. Teimosa. Fria. Rígida. Foi por isso que seu pai saiu, sabia? Você e essa mania de querer ter controle de tudo. Não era verdade. Mas eu não disse. Deixei que ela falasse o que precisava. Que cuspisse a dor que não era minha. Ela andou até a porta. Parou. Olhou mais uma vez. Sabe qual o problema? Você se esqueceu que ainda é minha filha. E eu respondi sem me mexer. Não. Eu só finalmente aprendi que isso nunca me protegeu de nada. Ela saiu. Sem dizer adeus. E no silêncio que ficou depois, não havia paz. Mas havia justiça. E ela era suficiente. Sempre houve um tipo de homem que usa a farda como escudo, mas nunca como espelho, que veste o uniforme como se fosse capa de super-herói, mas que por dentro é só ego e casca. Hugo era esse tipo. Desde que minha mãe começou a namorá-lo, ele fazia questão de lembrar todo mundo, e a si mesmo, de que foi da ativa, serviu com honra,
Recebeu condecoração por bravura. Ele falava sobre hombridade, mas a dele era medida em gritos, nunca em silêncio, nunca em postura, e, acima de tudo, nunca em respeito, porque o respeito para ele só existia de cima para baixo, e nunca foi estendido a mim. Na semana seguinte à agressão, tudo começou a cair. Primeiro foi a notícia circular no Diário da Justiça Militar, com seu nome grafado completo, com RG e CPF, e todos os títulos que ele amava repetir, agora listados como parte de um histórico manchado. Não demorou para que chegasse à Associação dos Militares Reformados do Estado. A nota oficial foi seca, impessoal, mas definitiva. Conduta incompatível com os valores da instituição. Retirada do quadro de associados. Cancelamento de convites para eventos oficiais. Suspensão do direito à honraria local. Nada disso trazia meu rosto. Nenhuma dessas decisões passou por mim. Eu não precisei levantar a voz. Só precisei não mais abaixá-la. Um dos colegas dele, um major reformado que também conhecia o Coronel Braga, ligou para mim no fim de tarde. A ligação foi breve. Ele disse apenas: "A gente sempre soube que esse homem não era o que fingia ser. Obrigado por ter exposto. Você fez mais pela farda do que muita gente com medalha no peito." E desligou, sem dar espaço para que eu respondesse. Era como se ele também estivesse carregando um silêncio, e que agora, pela primeira vez, sentia-se autorizado a quebrá-lo. Hugo tentou lutar contra. Contrataram um advogado, alegaram contexto emocional, tentaram reverter a narrativa dizendo que foi tudo um mal-entendido entre membros da mesma família. Mas a denúncia já estava nas mãos da Justiça Militar. E com o depoimento de Braga, com os prints das mensagens que recebi depois da agressão, com os exames de corpo de delito e com o histórico de comportamento abusivo relatado por mim e por outras mulheres que decidiram vir à tona depois, não havia como voltar. A estrutura que ele construiu durante anos com base em pose e discurso ruiu em poucos dias. Foi então que começaram os vídeos. Gravações antigas dele circulando em grupos de WhatsApp, falando em tom debochado sobre mulher em missão, dizendo que farda em mulher era fetiche, não vocação. Imagens de eventos em que ele constrangia jovens recrutas com piadas de duplo sentido. Tudo isso saiu do armário de silêncios da caserna, como se a queda dele autorizasse os outros a expurgar seus próprios segredos. Era como se o estalo do soco que ele me deu tivesse ecoado para trás no tempo, revelando tudo que já existia, mas que ninguém queria encarar. Minha mãe, nesse ponto, já havia sumido da minha vida por completo. Descobri por terceiros que se afastou do trabalho, deixou de frequentar a igreja e começou a dizer a quem perguntava que a filha dela era cheia de rancor e queria se vingar do mundo. Ela não entendia, ou não queria entender, que aquilo não era sobre rancor. Era sobre justiça, sobre dizer, com todas as letras, que até uma almirante tem o direito de existir sem apanhar, que não importa o quanto você suba, ainda haverá quem ache que pode te reduzir com um tapa, mas que isso não será mais aceito em silêncio. Numa segunda-feira qualquer, uma das mensagens mais inesperadas chegou. Um tenente com quem Hugo serviu anos atrás me escreveu: "Nunca falei com você, mas te vi na cerimônia de Brasília, ano passado. Você me representa." Eu era só um garoto quando ele me gritou na cara dizendo que homem de verdade não chora. Eu chorei, mas hoje tô aqui, lendo sua história e sentindo orgulho. Obrigado. Aquilo não foi só uma mensagem. Foi uma confirmação, uma certeza, de que aquele soco que eu recebi não me quebrou, que ele reverberou, e que a dor, quando nomeada, pode virar força coletiva. Recebi convites para entrevistas. Recusei todas. Recusei porque não queria virar rosto de campanha, nem manchete de escândalo. Queria apenas existir, ser respeitada no que sou. Uma mulher militar, uma líder, uma filha que sobreviveu à omissão, uma mulher que se cansou de pedir espaço e decidiu ocupar. Na sexta-feira seguinte, voltei à base para uma reunião formal. Ao entrar, os olhares eram diferentes. Não havia mais aquela hesitação antiga. Será que ela é mesmo o que dizem? Nem o desdém disfarçado em formalidade. Havia reverência. E, acima de tudo, havia silêncio. Um silêncio que não pesava, que acolhia. Ao final da reunião, Braga se aproximou. Não sorriu, mas disse, num tom firme:
Você sabe que sua farda pesa mais agora, né? Eu assenti. Não porque mudou, mas porque agora todo mundo viu quem a vestia. Eu agradeci. E foi só isso. Porque não precisava de mais nada. No caminho de volta, passei na frente da casa da minha mãe. A mesma fachada. O mesmo jardim mal cuidado. O mesmo portão que outrora me parecia uma barreira. Estava fechado. Mas agora não me importava. Não havia mais nenhuma parte de mim do lado de dentro. E isso era liberdade. Naquela noite, fui até o espelho e me encarei. O roxo na lateral do rosto já havia esmaecido, mas a marca ainda estava ali, não como ferida, mas como lembrete, de tudo que precisei suportar, e de tudo que recusei continuar suportando. E pela primeira vez em anos, olhei para mim mesma, não como filha, não como vítima, não como a mulher que teve que engolir, mas como quem sobreviveu, e venceu, sem precisar gritar. Não fui eu quem publicou, nunca fui de expor. A minha vida sempre foi feita de silêncio tático, de firmeza sem anúncio, de decisões tomadas no escuro para que outros pudessem andar à luz. Nunca precisei dizer que estava lá, bastava cumprir. E mesmo depois do que aconteceu, minha intenção era seguir assim, processo em andamento, medidas cabíveis, sigilo necessário, dignidade intacta. Mas o mundo em volta tinha outros planos. Porque a verdade, quando é grande demais para caber dentro de um boletim, transborda. Foi uma recruta, uma garota de 22 anos, com menos de 1 ano de base. Ela havia escutado os boatos, lido as entrelinhas das mensagens que circulavam nos grupos internos, sentido o peso da indignação nos corredores. E num gesto impensado, ou talvez perfeitamente calculado, ela postou. Era uma imagem simples, a página do Diário da Justiça Militar, em que constava o nome de Hugo, e abaixo, um texto curto. Ela não gritou, não revidou, não caiu. Ela é almirante. E não abaixou a cabeça para ninguém. A imagem viralizou. Primeiro entre os grupos das forças, depois nos perfis de militares da ativa. Em menos de 2 dias estava em todo lugar. Tentaram proteger minha identidade. Mas quem quisesse saber, descobria. E descobriram. Meu nome apareceu em portais de notícia com frases entre aspas que eu nunca disse. A mulher que ergueu a cabeça quando tentou ser quebrada. A almirante que denunciou o silêncio. A filha que não calou. Eu me tornei símbolo de algo que nunca planejei representar. E isso, mais do que a dor, mais do que a exposição, me deixou inquieta. Porque eu sabia que aquela versão da história, com arcos heróicos e frases de efeito, era apenas a superfície. O que tinha por baixo era muito mais simples. E muito mais duro. Por trás da manchete estava o soco. O silêncio da minha mãe. Os anos engolidos a seco. As piadas não respondidas. As pequenas mortes diárias de uma mulher que sabia que, se quisesse sobreviver, teria que fingir que não sentia, até não precisar mais fingir. Os pedidos de entrevista começaram a chegar. Televisão, rádio, colunas de opinião, e-mails cheios de elogios, mensagens dizendo que eu representava uma geração, convites para falar em eventos sobre liderança feminina. Recusei todos. Não por desprezo, mas por proteção. Aquilo ainda era meu. A dor ainda estava quente. O processo ainda corria. E eu não estava disposta a ser instrumentalizada. Nem pelo bem, nem pela justiça. Porque às vezes, mesmo os aplausos te transformam em objeto. Mas o que eu não recusei foram as cartas. Elas começaram a chegar pelo correio da base, escritas à mão, dobradas com cuidado, remetentes desconhecidos, remetentes com nomes que eu nunca ouvi, mas que pareciam me conhecer. Uma dizia: meu pai me disse que mulher nunca devia vestir farda. Eu acreditei, até ler sobre você. Outra: quando fui agredida pelo meu ex, me perguntaram por que eu não gritei. Você me ensinou que o silêncio também pode ser um grito. Uma terceira: sou filha de militar. Cresci ouvindo que obediência vinha antes de dignidade. Obrigada por mostrar que não. Guardei todas, uma a uma, numa caixa de madeira que herdei do meu avô. O único homem da minha infância que me ensinou que força não era volume, mas constância. Era ele quem dizia: segurar o leme é saber aguentar o mar, mesmo quando ele te esquece. E ali, naquela caixa, cada carta era um leme devolvido a mim. O processo contra Hugo seguiu seu curso com a precisão que raramente se vê em casos como esse. Talvez pela exposição,
Talvez pela firmeza do coronel Braga em não permitir que se abafasse. Talvez porque era chegada a hora. Os depoimentos foram colhidos. As provas, entregues. As contradições dele se acumularam em cada audiência. A tentativa de fazer parecer apenas um desentendimento familiar foi desmontada com cada nova evidência. A promotora que conduzia o caso era rígida e me respeitou. Nunca tentou me reduzir à posição de vítima. Me tratou como oficial, como autoridade e, mais do que tudo, como mulher inteira. Na terceira audiência, Hugo chorou. Falou sobre pressão, falou sobre traumas antigos, falou sobre ressentimento com a própria vida. Tentou transformar o soco que me deu num pedido de ajuda mal articulado. Olhei para ele, pela primeira vez desde aquela noite. Estava mais magro, os cabelos grisalhos mal aparados, a postura encolhida de quem não sabe mais quem é sem a máscara de sempre. E por um segundo senti pena, mas passou rápido, porque ali, naquela sala, ele ainda não pedia perdão, pedia absolvição, e são coisas muito diferentes. Minha mãe não compareceu a nenhuma das audiências. Alegou instabilidade emocional, mas não foi isso. Foi conveniência, porque estar ali significaria escolher um lado, e ela nunca quis escolher. Sempre preferiu a neutralidade covarde, aquela que se esconde atrás do não me envolvo, mas que no fundo sabe que seu silêncio construiu a estrada que levou até ali. A sentença foi clara: condenação por agressão à autoridade militar em exercício. Pena convertida em restrição de liberdade, pagamento de indenização e perda de direitos ligados à sua condição de reformado. Não foi prisão, mas foi o suficiente para apagar o que restava da sua imagem. Ele saiu dali um homem que não poderia mais contar sua própria história como queria, porque agora ela estava registrada, e a verdade não pode ser desfeita. Na saída do tribunal, a imprensa aguardava. Um repórter tentou se aproximar. Almirante, a senhora gostaria de dizer algo? Eu parei, respirei, olhei para ele e disse apenas: tudo o que eu precisava dizer, eu já disse, e foi registrado em silêncio. Ele não entendeu, mas quem precisava entender, entendeu. Naquela noite, voltei para casa sem festa, sem comemoração, sem alívio, apenas com uma calma nova. Uma calma que não vinha de ter vencido, mas de saber que não me apaguei, de saber que fiquei de pé quando queriam que eu sumisse. De saber que o nome que ele tentou transformar em escudo de vergonha, agora era lembrado por outra razão, porque mesmo sangrando, eu não saí da mesa. E mais do que isso, eu me recusei a sair de mim. Foi numa manhã cinza que eu entendi, sem qualquer dúvida, que não precisava de mais nada deles. Nem explicação, nem arrependimento, nem reconhecimento tardio. O céu estava coberto, o mar quieto, e as ruas ainda úmidas da chuva da madrugada. Eu tomava café sozinha, sentada à mesa de vidro da minha varanda, com o jornal fechado ao lado, o telefone em modo avião e o mundo lá fora rodando sem que eu precisasse me mover. Foi ali, entre um gole e outro, que percebi. O silêncio finalmente não me feria mais. Ele era meu. Nos dias que seguiram o julgamento, não houve mais mensagens de Hugo. Nenhuma tentativa de reconstruir os laços. Nenhuma desculpa desesperada. O processo o calou, não juridicamente, mas existencialmente. Ele entendeu, como tantos homens entendem tarde demais, que não se conserta o que foi destruído por ego, que não se recupera o respeito de quem você tentou esmagar com a mão fechada, e que, às vezes, a punição mais dura é ser forçado a olhar no espelho e ver o que realmente ficou. Minha mãe, por outro lado, reapareceu, mas não da forma que eu esperava. Ela mandou uma carta, escrita à mão, envelope branco, letra tremida, nenhum perfume, nenhum bilhete fofo, apenas folhas dobradas com cuidado. A carta começava dizendo que ela estava cansada, que o julgamento abalou mais do que ela imaginava, que perdeu amizades, que foi olhada torto no supermercado, que chorou noites seguidas por ver a família desfeita daquele jeito, e que por tudo isso achava que já estava na hora de curarmos as feridas. Não consegui ler até o fim, porque percebi algo. Em nenhuma linha ela perguntou como eu estava. Em nenhum parágrafo mencionou o nome dele com a gravidade que merecia. E, acima de tudo, em nenhum momento se referiu ao que eu vivi como violência. Preferiu palavras leves, conflito, desentendimento, excesso de emoção, como se dar um soco no rosto de uma mulher, sua filha,
na frente de um coronel e uma mesa de jantar, fosse apenas uma cena que saiu do controle. Como se a dor que eu carreguei desde criança ainda coubesse no diminutivo. Guardei a carta. Não por carinho, por registro. Porque às vezes é importante lembrar o som do silêncio disfarçado de desculpa. Não respondi. E ela nunca perguntou por quê. Acho que, no fundo, sabia. Porque a minha ausência, enfim, falou mais alto do que todas as tentativas dela de me dobrar com afeto condicional. Alguns meses depois, fui convidada para uma cerimônia naval. Um evento formal, com medalhas, juramentos e fotos emolduradas. Era o tipo de ocasião em que minha presença seria obrigatória. Mas não como filha, não como mulher sozinha que sobreviveu a um jantar que virou tribunal. Ali, eu era oficialmente uma das oficiais mais jovens a atingir o posto que eu tinha. E por mais que tivesse evitado holofotes até ali, sabia que não podia recusar. Porque não era sobre mim, era sobre todas as outras mulheres que viriam depois. Naquela noite, vesti minha farda com mais cuidado do que nunca. Os botões alinhados, as insígnias limpas, os cabelos presos como manda o regulamento. Quando me olhei no espelho, vi algo que antes não sabia nomear. Era firmeza sem dureza. Era força sem raiva. Era respeito vindo de dentro. E percebi. Finalmente, eu não estava mais me vestindo para provar nada. Estava apenas sendo quem sempre fui. Na cerimônia, fui chamada ao palco com outros oficiais. O salão lotado, os rostos atentos, o silêncio solene. E quando meu nome foi anunciado, ouvi alguns aplausos que vieram antes dos obrigatórios. Aquelas palmas não eram apenas protocolares. Eram reconhecimento. De colegas. De mulheres que eu nem conhecia. De homens que antes me ignoravam e agora me olhavam com os olhos certos. Não porque sabiam da minha história, mas porque não podiam mais fingir que eu não estava ali. Quando terminou, ao descer do palco, vi alguém parado à distância. Era ela, minha mãe. De vestido claro, discreta, de pé ao fundo do salão. Não se aproximou, não acenou, não tentou sorrir, apenas me olhou. E nesse olhar não havia mais arrogância, nem controle. Havia algo mais simples, mais duro, reconhecimento. Não o que ela queria dar, mas o que não podia mais negar. Eu passei por ela como passei por tantas sombras na minha vida, com dignidade, sem desvio, sem pressa. E sem precisar dizer nada, porque naquele momento ela entendeu. A mulher que subiu naquele palco não era mais sua filha obediente, que pedia aprovação com os olhos. Era uma almirante. Era uma mulher inteira. E, acima de tudo, era alguém que sobreviveu ao silêncio. Na saída do evento, enquanto o salão se esvaziava, sentei sozinha no banco externo de pedra do jardim. Tirei o chapéu, respirei fundo e encostei a cabeça nas mãos. A noite estava morna. O vento, calmo. Pela primeira vez em anos eu me sentia leve, porque tudo havia sido dito, mesmo sem palavras. Porque minha história estava selada, e porque, finalmente, ninguém mais poderia apagá-la. Ali, naquele banco, comecei a escrever a resposta que eu nunca enviei. Não para ele, não para ela, mas para mim mesma. Uma frase curta, clara, definitiva. Eu não precisei vencer vocês. Eu precisei vencer o que vocês deixaram dentro de mim. E pela primeira vez, dormi em paz.